dia, Fifi. Tem duas mãos, dá pra fazer carinho em dois cachorros. Oh. Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Copán Ruínas, em Honduras, nosso primeiro dia nesse país. Estávamos na Guatemala, mas decidimos viajar esse país que nós passamos, quando passamos da Nicarágua para El Salvador, nós passamos em um dia por Honduras, porque naquela época a gente não se sentiu muito confortável de viajar sozinhos por esse país, que tem uns índices de violência que são muito altos, mas agora encontramos aí companheiros de viagem, estamos com nossos amigos do Combi Nômades, passamos uma noite tranquila aqui nessa rua, que é uma rua pública, tranquila, quieta, e agora a ideia é nós irmos para um lugar que a gente vai pagar para ficar estacionado, porque queremos conhecer as ruínas que existem aqui nessa cidade, que são incríveis, me parece, e a Fiona não pode ir, então a gente tem que achar um lugar seguro para que os cachorros, né, tanto a Fifi quanto a Oni do Combi Nômades, possam ficar. É isso aí, vamos lá! Vou ali ver. Bom, nós encontramos um lugar que se chama Bosque El Hotel, que Noé Overlander fala que eles recebem casa rodantes, então a Ana foi ali na recepção ver. E aí, deu boa? Falei com eles ali, o lugar é bem bonito, tem água, tem luz, tem banheiro, tem chuveiro, tem internet, é 250 lempiras por carro. Vamos ficar hoje aí. Tá? Vamos? Fechou. Põe pra frente, põe pra trás. É um tal de bota pra frente, bota pra trás e bota pra frente. E conseguimos aqui um lugarzinho muito bom pra estacionar os carros no meio de umas árvores, de um bosque super lindo. Já botamos ali nossos pets, a Fifizinha e a Oni já estão ali de boa, fresquinhas, tranquilas, e agora vamos dar nosso primeiro rolê aqui pela cidade de Copán Ruínas, em Honduras, meus amigos. E estamos aqui caminhando, olha que interessante que tem aqui vários carros velhos que viraram vaso para planta. Tem um monte de carro aqui, ó. O cara aqui é criativo, fez umas construções também com ferro. Aqui tem um elefante, isso aqui parece que é um avestruz. Acho que é um avestruz. E vejam essa deusa no dia de hoje, meus amigos. Olha o look dessa mulher. Olha isso, tá linda. Uau, que lindo! Aqui, essa aqui é a arara. Nós vimos uma arara passando ontem, né? ¿A cuánto están? En las grandes hay de 10 y hay de 5. Ah, bien. ¿Lempiras? Sí, lempiras. Ah, perfeito. Tá bem, graças. Nossa, tá muito barato. Não é nada. 5 lempiras. Tá de graça. Nossa. E chegamos. E o nosso guia tava certo. Chegamos aqui no Parque Arqueológico Copán, que é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Então vamos lá.
lá, ver como é que faz pra entrar. Caraca, que entrada bonita. Sítio Maia de Copã. E os maias foram uma civilização que surgiram ali em torno de 1800 a.C. na região da Mesoamérica, né? Que é uma região que começa lá em Chiapas, no México, e vai mais ou menos até a Costa Rica. Os maias foram uma civilização muito grande, muito inteligente, inclusive o calendário que os maias utilizavam foi o que inspirou a criação do calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos hoje, essa separação entre dias, entre horas, um ciclo anual. E aqui, especificamente em Copã, na cidade de Copã Ruínas, foi então uma cidade muito importante durante o período clássico maia. Eles chegaram aqui nessa região lá em torno de 1000 a.C., mas a construção da cidade começou só lá em 100 depois de Cristo, né, no ano 100. Então, isso se tornou muito importante, né? Era centro de cerimônias, onde as pessoas viviam, faziam comércios, só que ela acabou entrando em declínio depois de perder uma batalha aqui, ó, para essa cidade de Quiriguá. Então, nós estamos aqui em Honduras. Copã fica praticamente na fronteira com a Guatemala e era então a cidade mais importante até que perdeu uma batalha para eles. E hoje então a gente vai conhecer as ruínas ou o que sobrou dessa cidade, porque ao longo dos séculos ela sofreu com muitos terremotos, a selva, que aqui em Honduras tem uma selva muito grande, ela invadiu também e acabou destruindo bastante das construções. Mas vamos conhecer e ver o que ainda tem hoje em pé. Bom, vamos pagar aqui para entrar. Olá, buenos dias, como está? De Brasil? Beleza. E aqui para fazer o pagamento, vamos usar nosso cartão de débito internacional da Nomad, que é aceito em mais de 180 países, é a forma que a gente saca dinheiro e que a gente faz nossos pagamentos aqui na viagem. E com o nosso cupom Vibe de 2 ainda tem um cashback de até $20 e a gente recomenda muito porque é o cartão que a gente usa. São dos parques e dos túneis. Perfeito, tá bem, graças. E depois de pagar essa facada, eu achei bem caro, na verdade, porque eles cobram separados. Para entrar no parque é $20, nos túneis maias $15, no museu $10, no outro museu $5. Caraca! Mas é isso aí, vamos lá ver se vale a pena. Agora a gente tem que encontrar a entrada, o ingresso do parque, que é caminhando por aqui. E aí vamos lá ver se valeu a pena. Simbora! Que bonitinho. E ali em cima, essa é a primeira vez que nós estamos vendo arara selvagem. Arara solta na natureza, gente, elas são tão bonitinhas e tão bonitinhas ali que a gente olhou e pensou que era uma estátua. Até que elas se mexeram e a gente, opa, essa estátua se mexeu. Esse parque é bem famoso por ter araras selvagens. Elas chegam aqui pela manhã, que é essa hora que nós estamos, porque é menos calor, e depois no final do dia também, que é menos calor. Durante o dia é muito calor, elas dão uma fugida. E os maias chamavam de Yaxche, é uma palavra maia para a árvore sagrada da ceiba. Os maias dependiam da natureza para inspirar-se e para sobreviver. Ao caminhar pela trilha, despacito, a gente vai imaginando como que os maias viviam. Yaxche. Chegamos aqui na entrada, vou entregar nosso ingresso. Listo? Gracias. Que da hora! Caraca, é a primeira vez que a gente vê as construções maias dessa forma aqui. Que espetacular, meus amigos, estar vivendo isso. Caraca, isso é inédito em nossa viagem, em nossa vida. Olha isso! Sensacional! As pirâmides maias, porque os maias também construíam nesses formatos. Sensacional! Tá vendo isso pela primeira vez. E ver as pirâmides maias pela primeira vez em nossas vidas. Tchau!
E aqui atrás de mim está uma das razões, um dos motivos pelo qual esse sítio arqueológico de Copan é tão importante pra gente descobrir, pra gente conhecer mais sobre a história dos maias. Isso aqui é uma estela. Estela é um termo que é usado na arquitetura, principalmente, para representar esse tipo de escultura que é feita em uma única pedra e é gravado com figuras e também com hieróglifos. Quando a gente pensa em hieróglifos, para mim já vem direto o Egito, mas os maias também tinham a sua forma de escrita por meio dos hieróglifos. E nessas estelas eles erguiam uma a cada período de 20 anos e tinha aí algum tipo de objetivo, seja de fazer propaganda, seja ritual, seja mágico, cerimonial, enfim, eles tinham vários motivos para levantarem uma estela dessas. Geralmente as estelas maias não tinham mais aí do que 3 metros de altura e a partir disso os arqueólogos conseguiram estudar as coisas que estavam gravadas e conhecer mais tanto sobre a história aqui de Copan como sobre a história dos próprios maias. Isso aqui é um exemplo incrível e maravilhoso sobre a arte no período clássico dos maias e é sensacional pensar que séculos e milênios atrás os maias conseguiram esculpir em uma única pedra um negócio desse de 3 metros de altura. É sensacional, é incrível. E outra coisa interessante é que nós estamos caminhando por aqui, tem um cheiro de feijão muito forte que vem dessa árvore aqui. Parece que no Brasil algumas pessoas usam inclusive a semente para colocar na comida e ter gosto de feijão. E os maias também utilizam a semente, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ui. Essa sementinha aqui para cozinhar e dar tempero para suas comidas. Ela tem um cheiro de feijão com alho muito forte. Nossa, parece que a panela de pressão tá ali girando, feijãozinho com alho, cheiro de feijão com alho, é isso. Sarara. E olha, meus amigos, eu tô realmente impressionado com esse lugar. Além de ser muito legal de ficar caminhando por aqui, escutando as araras passarem aqui, sobrevoando esse lugar que era tão sagrado para os maias, porque é dessa terra que eles consideram sagrada, que eles tiravam a sua comida, a sua medicina, tudo que eles precisavam, eles tiravam desse vale muito fértil que é aqui Copan, porque fica numa região montanhosa, que não é fria, mas também não é muito calor, é uma temperatura agradável, para a plantação também deve ser bom. Ó. Isso é surreal. É o melhor jeito de ver animais selvagens, com certeza, é ver eles assim, ó, soltos, livres, indo para onde eles queiram ir. E estamos muito felizes de ter vindo para Honduras. Só essa entrada aqui em Copan, que era um sonho nosso, a gente está realizando, já está valendo muito a pena, cara. Que legal que a gente veio para cá. As pirâmides eram literalmente pirâmides que ficavam em vários pontos e serviam como tanto espaço cerimonial, onde eles faziam suas oferendas, também como palácios, em alguns casos até moradia. E olha que louco essa região aqui, é um paredão de pedras que foi montado também, né? As pedras estão todas encaixadinhas. Nossa, e tem bastante gente trabalhando, provavelmente estão ou escavando mais ou reformando. E eu confesso que me dá uma vibe daquela coisa que a gente vê nos filmes, tipo, é muito cena de filme. E aí a galera trabalhando, é muito diferente do que a gente já conheceu até agora. Meu Deus! Nossa! Cara, que lugar extraordinário. Vejam a beleza desse lugar. Esse é um dos monumentos maias mais importantes que existem no mundo. É mais importante que vários outros que existem aí pela América Latina. Isso porque isso aqui que vocês estão vendo é um grande texto que conta a história dessa civilização aqui, não é? Sensacional. Aqui nessa escada, cada bloquinho
que tá nessa escada contém hieroglifos que fazem parte, né, que juntam, são um grande texto contando a história dessa cidade e da civilização maia. E tá é um dos mais bem preservados. Olha, vejam que ali, ó, tem várias figuras. Isso aqui vai contando história. Claro que já com o tempo já se perdeu muita coisa, mas foi um monumento muito importante para a gente entender a história dos maias no mundo. E além da beleza desse lugar. Sensacional. Gente, imagina isso, na época do apogeu da civilização maia, com as pessoas aqui andando, dando manutenção diária. É sensacional. É surreal pensar as pirâmides, essas estátuas, essas escadarias, todas elas, sabe, feitas à mão, pensar toda a civilização vivendo aqui. Olha, é incrível mesmo assim, pensar o pulsar dessa cidade devia ser algo realmente incrível. Muito conhecer esse lugar aqui, que é um campo de futebol. É um campo de pelota, que era uma espécie de jogo em que os maias jogavam e possivelmente uma das teorias é que inspirou o futebol moderno. Só que diferente, né, do futebol moderno, a gente tem duas arquibancadas aqui, então cada equipe que se desafiava ficava em uma dessas arquibancadas. Eles tinham pelotas que eram feitas de pedra e com a cintura eles tinham que jogar e arremessar essa pelota dentro de um aro para marcar o gol. E nesse caso, no caso dos maias, a equipe que perdesse o jogo de pelota também, ó, perdia a cabeça e eles eram levados para a oferenda aos deuses. Gente, é isso aí, não pode perder o jogo. Uma coisa que impressiona muito aqui é o tamanho das árvores. É um tronco imenso e eles estão aqui, na verdade, trabalhando porque estão tirando a raiz de uma árvore que provavelmente foi que deu uma demolida aqui nessa construção. E ali tem uma árvore em cima também das construções que é lindíssima. Olha só, aqui também dá pra ver. Isso porque eu falei, né, que Copan foi uma cidade muito próspera até que perdeu uma batalha para o reino de Quirigua. E esse provavelmente foi o motivo pelo qual os maias abandonaram essa cidade e ela entrou em declínio. E aí depois disso aconteceu, né, que a floresta invadiu toda a cidade, então as árvores cresceram e também teve muitos terremotos que acabaram destruindo também grande parte das construções. Vamos circular agora, nós estávamos conhecendo essa parte aqui, tem aquele paredão de pedras que nós vimos de frente, agora a gente vai circular ele, passar pelo lado e ver o que tem pra cá. E chegamos aqui num lugar que é surreal. Olha, vejam a vista, a imagem da selva lá atrás com a cidade. E aqui, ó, tem uma imagem que é muito legal, que mostra uma representação de como seria a vida dos maias naquela época. Vejam a escadaria que nós conhecemos. Ali, ó, eles jogando pelota, o pessoal na arquibancada. E aqui todo mundo assistindo. E onde nós estamos é um templo. Então nós estamos em cima do templo, olhando para a cidade. Agora sim nós vamos entrar num túnel legal. Esse é da hora, ó. Um buraco no chão aqui, é o gramado.
Ele tem 110 metros, a gente pode sair lá do outro lado, também tem conexão com aquele outro túnel ali. E esses túneis eles foram escavados para ter acesso à base das pirâmides, porque essas bases elas estavam acima do solo. Mas com o tempo elas foram sendo soterradas e aí os pesquisadores cavaram esses túneis aqui para encontrar os hieróglifos, para encontrar os hieróglifos, que são essas figuras, essas gravuras que eles colocavam nas pedras. E aí a gente vai caminhando aqui e vai vendo pelas janelas várias figuras que tinham na base das pirâmides, essas pirâmides que ficavam no Pátio Jaguar, que era onde a elite da civilização maia aqui desse lugar habitava. E aqui, esses buracos que a gente está vendo aqui, é por onde vinham os dejetos quando eles faziam as suas necessidades e caía aqui nesse buraco. Para ter algo tão avançado para a época e resolver uma questão sanitária, só podia ser quem tivesse dinheiro. É verdade. Um negócio tão complexo assim, de ser feito 1500 anos atrás, é bastante surpreendente, né? E ao mesmo tempo não é, porque os maias são muito conhecidos, né, pelas suas habilidades de engenharia, de matemática, de física e até mesmo de artesanato. Era uma civilização que tinha muitos talentos. Vamos ver se é do tamanho da porta. Ainda sobra um tamanho. pouquinho. Esse é o tamanho de um maia. Olha só. Ah, que legal. Uhul. E aqui chegamos ao fim do túnel. Encontramos nossos amigos de novo e ver pirâmides maias em Honduras. Chegamos na nossa base. Ô, Fifi! Cadê o meu amorzinho? Cadê o amor? Ô, cachorrada. Ô, Fifi! Ei, garota! Você tá aqui Onde? Nossa! É, chegou a turma. Olha o jeito que tá o outro. Que delícia ali dentro. Fabiano derretendo. O meu amorzinho da mãe. Ai, amorzinho da mãe. E já de volta ao lar, então agora eu vou fazer o rango pra galera. Vou fazer almoço, que na verdade é só um macarrão com frango bem simplesinho, mas colocar uns temperos pra ficar gostoso. Meu Deus, amor. Oi? Desliguei. Caraca, estourou tudo. O que aconteceu com a tua máquina aí, meu amor? Estourou. Gente, do nada ela estourou. Não sei qual foi a razão, porque ele é bivolt 110, 220 e eu já havia ligado a minha maquinazinha nova na Kombi uma vez e não sei qual foi a razão. Tudo isso que eu fiz hoje eu já tinha feito antes. Estourou, olha aqui. E é 220, que é a mesma tensão da tomada que sai da manezinha. manezinha. Caraca.
Gente, eu ia lavar umas roupinhas do Anderson com a minha máquina nova que eu comprei lá em Antigua, na Guatemala ainda. Ia lavar só uma camisetinha, uma roupa íntima. E aí... Pum. 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 Nossa, tô bem triste. Por sorte, a Caio e o Fabiano também tem uma maquininha. Agora que eles terminaram de usar, eles vão me emprestar a fonte deles. Até que a gente encontre uma fonte nova pra comprar. É a mesma, né? É a mesma. Ó, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui. Cuidado, explode de novo aí. Imagina, estragar a fonte deles ainda. Ó, vou ligar aqui, ela bate por 10 minutinhos e para. Vou botar o sabão. Aí deixa eu ver quanta roupa vai entrar. Acho que cabe mais uma pouquinho. Aí, ó. Ó, combeiro quando se reúne, a vida é comunitária. Vamos comer. Fizemos aqui, a Ana fez, né? Um frango com brócolis, tá bonito. E a Cá fez o macarrão. Na nossa panela, a gente fez a panela deles. E eu vou deixar o Anderson trabalhando e editando um vídeo aí junto com a Fi. E vou com a Caio Fá pro centro, dar uma voltinha e conhecer um pouquinho mais aqui da cidade de Copan Ruínas. Partiu? Partiu, bora! E a praça aqui é bem pequenininha, mas é bem bonita, organizada, toda limpa, ajeitadinha. E uma coisa que a gente acabou de encontrar aqui, primeiro não tem pombas nessa praça, mas uma coisa que tem aqui que eles botam nas árvores é esse tonel verde ali, que é simplesmente ninho de arara. Então tem ninhos de arara aqui nessa praça. Olha que coisa mais fofa. Só que ainda não tá no horário, daqui a pouco elas voltam pra casa. E aqui nós encontramos uma feirinha de artesanato. E a gente já tá indo lá, ó. Tem pra cá e tem pra lá também. Mas a gente vai pra cá primeiro. Olha só esses aqui. Gente, $1 as esculturas. E olha só todos os trabalhos que eles fazem em jade. Jade era pedra preciosa para os maias e ela é super abundante. Principalmente lá na Guatemala ela era muito, muito abundante. Aqui, pelo visto, também é. Porque a quantidade de trabalhos que eles fazem com essa pedra é muito grande. A jade é essa pedra do meu colar também que eu comprei lá na Guatemala, no Lago Atitlán. E é com o meu nauau, que é como se fosse meu horóscopo maia. E olha essas facas feitas com osso. E olha isso aqui, gente. Uau. E as araras voltaram pra casa. Tem um casalzinho ali, ó. 8 horas da noite, meu amor continua trabalhando. Quase terminando aí, meu amor? Quase, falta pouco. Quase. Eu vou lá tomar um banho, então. Tá bom. Bom banho. O chuveiro é pra cá. Chuveirinho.
Cheirinho de milho. Nossa, saudade de comer milho. Aqui é o nosso mosquiteiro. Só tá sem sal. Fique à vontade aí, então. Valeu. Tá bem quente. Tá muito quente. Acabamos de abrir a panela.